Chegou a hora, pessoal! Próximo sábado vai ser finalmente lançado o romance Como Samba Canção. Venha comigo neste episódio para descobrir como a procissão de São Sebastião é um dos elementos chaves do romance. Oi, queridos! Bem-vindos a mais um episódio de Lugares na Literatura, onde a gente fala de locais que aparecem nos livros. E o episódio de hoje é super especial porque nós estamos aqui no aquecimento reta final para o lançamento do meu primeiro romance, Como Samba Canção. Quem está acompanhando aí sabe que ele deveria ter acontecido no mês de março, mas com o coronavírus a gente teve que adiar, mas agora sim nós decidimos fazer um lançamento virtual, vai acontecer em uma transmissão ao vivo pelo Instagram do Carreira Literária e vai acontecer às 17 horas do próximo sábado, dia 6 de junho. Eu quero ver todo mundo lá, vamos dar essa força, vamos conversar, vamos conhecer a obra e ajudar aí a falar para todo mundo. Então, na época que o lançamento foi adiado, tinha ficado faltando um último episódio dessa série sobre os lugares do Como Samba Canção, que foi justamente sobre a procissão de São Sebastião. Então eu prometi que eu traria, eu devo, não nego, pago quando puder, e agora chegou o lançamento, eu prometi em março, estou pagando em junho, não dei data, então tá valendo. Vamos lá para o episódio. Mas por que a procissão de São Sebastião? É porque realmente é um lugar central na trama, como a gente vai ver aqui. Bom, quem ainda não está muito bem familiarizado com a história do livro, eu aconselho dar uma olhada num vídeo que eu já fiz, que eu falava do Aterro do Flamengo, e eu fiz uma boa síntese aí da sinopse do livro, mas só para resumir aqui para quem não conhece, a nossa personagem principal se chama Lia, a avó dela morreu recentemente, ela era uma pessoa muito apegada à avó, e ela, tentando ali superar o luto, ela descobre umas antigas correspondências da avó dela, e um correspondente muito frequente de quem ela nunca ouviu falar, e ela fica curiosa, vai cada vez mais pesquisando sobre essas cartas e descobre vários elementos da avó dela que ela não conhecia, que deixam ela muito curiosa, e ela vai fuçar até o fim para descobrir quem é esse correspondente. E no meio desses elementos, ela descobre que a avó foi com esse homem para a procissão de São Sebastião 50 anos antes. E ela acha isso muito estranho, porque a avó dela nunca foi carola, nunca foi de igreja. O que ela foi fazer na procissão de São Sebastião? E aí, procurando a história da avó dela, ela acaba fatalmente descobrindo um pouco da própria cidade, a cidade do Rio de Janeiro. E São Sebastião é um dos elementos importantes aí na história do Rio de Janeiro. Até porque é o padroeiro da cidade. Então, São Sebastião era um soldado romano do século III depois de Cristo, é um santo da Igreja Católica, e como ele se recusou a renunciar ao cristianismo, ele foi condenado à morte. E ele foi condenado a ser morto por flechadas. Ele foi amarrado, morto por flechadas, sangrar até a morte. Só que diz a lenda que o cara não morreu. Ele sobreviveu, foi ajudado por uns cristãos e, com a fé muito grande, insistente, continuou pregando, foi preso de novo, condenado de novo. Dessa vez fizeram um trabalho direito, reza a lenda que ele foi morto açoitado e dessa vez morreu mesmo. O corpo foi jogado nos esgotos, depois recuperado pelos cristãos que enterraram ele. E provavelmente pela violência do martírio de São Sebastião, ele, conforme o cristianismo foi crescendo, ele foi ganhando muita força, principalmente na Idade Média. E em vários lugares do mundo, dia 20 de janeiro é muito comemorado como o dia de São Sebastião, e no Brasil foi evidentemente trazida essa devoção pelos portugueses. A cidade do Rio de Janeiro, inclusive, ela tem nome e sobrenome. Ela se chama Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que é em homenagem ao santo, o padroeiro da cidade, mas também ao rei menino, Dom Sebastião, que nessa época era criança
em Portugal. Depois o próprio Dom Sebastião, ele vai ter assim uma grande lenda em torno dele, porque ele vai desaparecer em uma batalha e criou-se o sebastianismo, dizendo que ele ia voltar, todo um culto em torno dessa figura do Dom Sebastião, mas isso foi muito depois, na época da fundação do Rio de Janeiro, ele ainda era criança e o nome também foi uma homenagem a ele. E há uma grande relação simbólica entre São Sebastião e a fundação do Rio de Janeiro. Como nós já vimos aqui no episódio, quando a gente falou da fundação do Rio de Janeiro e do Morro do Castelo, os portugueses ocuparam o Rio de Janeiro porque os franceses estavam invadindo, eles queriam o território e se os portugueses não se cuidassem, eles iam perder. Então, eles vieram, não foi fácil, foi uma luta dura, batalhas violentíssimas, onde cada lado contava com indígenas que eram aliados e rivais entre si, portugueses de um lado, franceses do outro. E uma das batalhas que consolidou, foi uma grande vitória, que consolidou o poder dos portugueses, a vitória dos portugueses na ocupação do Rio de Janeiro, foi uma batalha chamada de Batalha de Uruçumirim, que aconteceu onde hoje é o bairro da Glória, ali na zona sul do Rio de Janeiro. Batalha violentíssima que os portugueses ganharam, e diz a lenda que o próprio São Sebastião em pessoa encarnou e lutou ao lado dos portugueses, essa aparição que ajudou a vencer os franceses. Então São Sebastião ali do lado, e isso só fez, essa lenda só fez aumentar a devoção no santo padroeiro. E nessa mesma batalha, Estácio de Sá, o fundador da cidade, tomou lá uma flechada no olho, uma flechada envenenada de um índio, que inclusive veio a causar a morte dele alguns dias depois. E aí, como ele tomou essa flechada, imediatamente teve uma associação simbólica entre o fundador da cidade morto por flechada e o padroeiro da cidade, São Sebastião, que também teve esse martírio pelas flechadas. Então, a importância da festa de São Sebastião sempre foi muito grande ao longo de toda a história da cidade. A primeira igreja do Rio de Janeiro foi a igreja de São Sebastião. No início era uma capelinha de taipa, ali onde hoje é o bairro da Urca, no Morro Cara de Cão, que foi onde eles se instalaram rapidamente da primeira vez, e foi para lá que Estácio de Sá levou a imagem de São Sebastião, que é a mesma até hoje, que faz o percurso da procissão com os fiéis atrás. Então é uma coisa muito forte de continuidade, essa devoção e essa frequência aí na procissão. E o Rio de Janeiro, a fundação, é marcado por 3 relíquias. Essa imagem que eu acabei de falar, trazida por Estácio de Sá, o marco de fundação da cidade e o próprio túmulo de Estácio de Sá. E essas 3 relíquias sempre andaram juntas. No início era ali no Morro do Cara de Cão, nessa igrejinha de taipa. Depois, quando eles se instalaram no Morro do Castelo, 2 anos depois da fundação, eles levaram as 3 relíquias, a tumba de Estácio de Sá, o marco de fundação da cidade e a imagem de São Sebastião, para a primeira igreja realmente de pedra fundada ali no Morro do Castelo. Com a destruição do Morro do Castelo em 1922, essas 3 relíquias foram transportadas para onde? Para a nova igreja de São Sebastião, que fica até hoje no bairro da Tijuca. E, inclusive, tentou-se separar essas relíquias. Existe um monumento chamado Monumento a Estácio de Sá. Quem conhece o Rio de Janeiro já deve ter visto ali no aterro do Flamengo um obelisco que tem ali no aterro, mais ou menos ali em frente ao Pão de Açúcar. Esse monumento a Estácio de Sá, concebido por Lúcio Costa, foi feito justamente para valorizar o fundador da cidade e levar o túmulo para lá, mas nunca conseguiram, porque os frades capuchinhos, que são quem toma conta da igreja de São Sebastião no Rio de Janeiro, se recusaram terminantemente a ceder os restos mortais. Eles disseram que foi Dom Pedro II que colocou eles como guardiães dessas relíquias e que eles não iam de jeito nenhum como guardiões
deixar separar, e que eram eles que tomavam conta, e nunca conseguiram, tanto que o governo do Rio de Janeiro desistiu, falou, bom, tá bom, fica lá com o negócio, deixa pra lá, fizeram lá uma réplica do túmulo de Estácio de Sá no monumento, que nem é lá muito visitado, pra falar a verdade, e se você, eu inclusive já aconselhei, se vocês quiserem ver essas 3 relíquias, pode ir lá na igreja de São Sebastião, na Tijuca, e dá para ver, vale muito a pena. E os frades capuchinhos, eles tinham uma força também de carisma muito forte. Toda sexta-feira eles dão a bênção para as pessoas. Então, na época do Morro do Castelo, o povo subia o morro lá para receber a bênção dos chamados barbadinhos, porque eles tinham lá uma barba. E são eles quem organizam essa procissão que ocorre anualmente, no dia 20 de janeiro, que é feriado. E é isso aí que a Lia vai descobrir, fuçando as cartas da avó dela, descobrindo essa nova faceta da avó dela. E essa procissão, que era apenas uma notinha no jornal, um feriado a mais no verão, para ela se torna uma descoberta, onde ela vê que vários setores da sociedade, não apenas os religiosos, não apenas a igreja, mas mobiliza muita gente, muitos setores realmente que participam, é enorme, e ela descobre tudo isso. É uma procissão que sai ali da igreja da Tijuca até a catedral no centro do Rio de Janeiro, que na época da avó dela era na 1º de março e que hoje em dia é na catedral ali na Avenida Chile. E isso não está escrito no livro, mas há uma relação simbólica muito grande com o martírio de São Sebastião, que ele sobreviveu, ele não morreu às flechadas, e a própria história da avó da Lia, que sobrevive também. A avó dela faleceu, mas a história dela foi preservada, ela sobreviveu como? Através das cartas, através da escrita e da própria audácia da Lia em ir buscar essa história. E é isso aí que a gente descobre partindo na aventura de Como Samba Canção, que eu espero poder compartilhar com vocês. Então, pessoal, vamos todo mundo junto, dar uma força para esse lançamento ser um grande sucesso. Eu conto com vocês. Então, no dia 6 de junho, sábado, às 17 horas, ao vivo no Instagram do Carreira Literária. Eu ainda fiquei devendo um episódio bônus, mais um sobre a ambientação do livro, sobre a Floresta da Tijuca. Vamos esperar o livro sair, aí alguns já vão ter lido, vocês vão trazer as impressões de vocês e a gente pode conversar sobre isso. Em breve eu trago esse episódio aí para vocês, para fechar essa série. Muito obrigada, pessoal, e espero ver todos vocês no próximo sábado e também na próxima quinta. Um abraço, tchau, tchau!